O céu de Brasília amanhecia pesado, carregado de nuvens escuras que pareciam refletir a tensão que dominava o país. Nos corredores do Supremo, o burburinho era constante. Jornalistas disputavam espaço, microfones se cruzavam no ar e celulares tremiam com transmissões ao vivo. No centro de tudo, um nome ecoava em cada conversa: Jair Bolsonaro. Para uns, um criminoso que precisava pagar pelos erros cometidos. Para outros, um líder injustiçado, vítima de um sistema que sempre fechou os olhos para a verdadeira corrupção que corrói o Brasil. Naquela manhã, cada passo dado pelo ex-presidente era acompanhado com atenção. O semblante carregava a rigidez de quem já enfrentou batalhas políticas intensas, mas também trazia uma sombra de incerteza. Ao lado dele, advogados experientes cochichavam estratégias, enquanto apoiadores do lado de fora agitavam bandeiras verde e amarelas e gritavam palavras de incentivo. "Força, capitão! Estamos com você!" Ecoava entre as grades que separavam o público da entrada principal. Do outro lado, críticos aguardavam com cartazes em punho, chamando-o de genocidas, inimigo da democracia e exigindo condenação exemplar. O clima de rivalidade parecia mais uma arena de gladiadores do que um julgamento jurídico. Entre gritos de apoio e vaias, era impossível ignorar a sensação de que o país estava dividido em dois blocos irreconciliáveis. No interior do Supremo, ministros se preparavam para horas de debates e votos. A pauta era pesada, mas o simbolismo era ainda maior. Para muitos, não se tratava apenas de julgar um homem, e sim de definir os rumos da política brasileira. Cada palavra, cada gesto e cada decisão teria consequências que ecoariam por anos. Bolsonaro, sentado em silêncio, respirava fundo. Por dentro, sabia que não enfrentava apenas um tribunal. Enfrentava a narrativa construída contra ele, alimentada por manchetes, discursos inflamados e rivais que sempre sonharam em vê-lo derrotado. "Eles me tratam como criminoso", pensava. Mas os verdadeiros ladrões continuam soltos, desfrutando de privilégios e aplausos. Os advogados ajustaram suas pastas e o cochicho recomeçou. "Presidente, mantenha a calma. O jogo é longo", ele respondeu com um olhar firme, sem palavras, mas carregado de desconfiança. Na plateia, alguns políticos observavam de perto, cada um com suas próprias intenções ocultas. Ali não havia apenas espectadores. Havia jogadores prontos para se beneficiar do resultado, seja qual fosse. Era impossível não notar que muitos dos que hoje apontavam o dedo já tinham histórico de acusações, investigações e escândalos abafados. Lá fora, o povo continuava em tensão. Um senhor de meia-idade, apoiador fervoroso, disse em voz alta: "Esse país é uma piada. Condenam quem lutou contra o sistema, mas passam pano para quem enche os bolsos." Uma jovem ao lado retrucou: "Ele não é santo. Quem errou tem que pagar, não importa quem seja." O debate se repetia em cada esquina, em cada família, em cada grupo de amigos. O julgamento ainda nem tinha começado de fato, mas já incendiava corações e mentes, deixando claro que o destino de Bolsonaro não seria apenas dele, e sim um reflexo da luta maior entre justiça, política e poder. O relógio marcava 9 horas, quando o presidente da sessão anunciou o início formal do julgamento. As câmeras se voltaram para o plenário e o silêncio que tomou conta da sala foi quase sufocante. O som dos flashes disparados pelos fotógrafos só reforçava o peso daquele instante. O Brasil inteiro estava conectado, acompanhando cada detalhe como se a história estivesse sendo escrita diante dos olhos. Bolsonaro, imóvel, fixava o olhar no teto ornamentado do Supremo. Era como se buscasse forças em algo além da própria resistência. Recordava-se de momentos de campanha, dos comícios lotados, do calor da multidão que o aplaudia como um herói. Agora, diante dos ministros togados, percebia a distância entre aquele passado de glória e o presente carregado de acusações. A defesa começou a falar. O advogado levantou-se com firmeza, ajeitou o paletó e iniciou um discurso inflamado. "Excelentíssimos ministros, não estamos diante apenas de um julgamento jurídico, mas de um processo político. Meu cliente é tratado como criminoso, enquanto aqueles que de fato saquearam os cofres públicos continuam impunes, desfrutando de cargos e privilégios." O tom de voz era grave, marcado pela indignação.
O advogado citou exemplos. Relembrou escândalos que envolviam nomes conhecidos do Congresso. Mencionou contratos suspeitos e obras superfaturadas. Alguns ministros mantinham a expressão neutra. Outros desviavam o olhar, incomodados com a lembrança de histórias que o país nunca esqueceu. Na parte destinada à acusação, o clima se tornou ainda mais pesado. O procurador subiu à tribuna e, com um tom calculadamente frio, declarou: "Não estamos aqui para julgar o passado de outros, mas sim a conduta do acusado. Jair Bolsonaro precisa responder pelos seus atos, e a sociedade espera uma resposta firme desta corte." Enquanto a fala ecoava, Bolsonaro fechou os punhos sobre a mesa. Por dentro, uma mistura de raiva e impotência se acumulava. Não aceitava ser colocado como símbolo de criminalidade, quando sabia que muitos de seus acusadores tinham passagens obscuras em suas trajetórias. Lá fora, a população acompanhava cada fala pelas telas espalhadas em bares, praças e celulares. Em São Paulo, um grupo se reunia na Avenida Paulista com faixas de apoio, enquanto em Belo Horizonte, manifestantes pediam condenação imediata. O Brasil parecia estar vivendo dois mundos paralelos, separados por ideologias que já não permitiam diálogo. No plenário, o clima era de guerra fria. Deputados e senadores presentes trocavam olhares discretos, como quem calcula os próximos movimentos no tabuleiro político. Cada palavra dita ali tinha peso eleitoral, e ninguém queria estar do lado errado quando a sentença fosse divulgada. Bolsonaro respirava fundo, mas a pressão crescia. A lembrança de aliados que se afastaram, de antigos amigos que se calaram, martelava em sua mente. Aquela solidão era o obstáculo mais duro de enfrentar. Perceber que, no fim, cada um cuidava da própria sobrevivência. Que assim, entre acusações e defesas, o julgamento avançava. O país inteiro aguardava, dividido entre o desejo de justiça e o temor de vingança, sem saber onde terminava o direito e onde começava a política. O ambiente dentro do Supremo se tornava cada vez mais tenso. As falas da acusação e da defesa ainda ecoavam no ar, deixando rastros de tensão que pareciam se agarrar às paredes históricas do plenário. Os ministros, alinhados em suas cadeiras, mantinham o semblante sério, quase impenetrável. Entretanto, por trás daquela neutralidade estudada, havia pensamentos fervilhando, cálculos políticos e receios pessoais. Bolsonaro observava cada gesto, cada olhar indireto. Conhecia a natureza humana da política. Sabia que, mesmo em tribunais, a imparcialidade era uma promessa frágil. "Eles não me julgam apenas por leis, mas por narrativas", refletia em silêncio, enquanto ajeitava o microfone à sua frente. O clima exigia paciência, e ele se agarrava à disciplina que desenvolvera nos anos de exército para não se deixar dominar pelas emoções. Em determinado momento, um dos ministros pediu a palavra. Sua voz era calma, mas carregava firmeza. "Precisamos lembrar que este julgamento não se trata de paixões políticas, e sim de responsabilidade perante a Constituição. A Corte não pode ceder a pressões externas, sejam elas de apoiadores ou críticos." As palavras buscavam equilíbrio, mas o público reagiu de imediato. Do lado de fora, aplausos e vaias se misturaram, como se cada frase fosse interpretada de acordo com a convicção de quem ouvia. A imprensa correu para transmitir a fala, e em poucos minutos, os noticiários já estampavam manchetes como "Ministro pede imparcialidade no julgamento de Bolsonaro." Enquanto isso, nos bastidores da política, movimentações silenciosas aconteciam. Deputados alinhados ao governo atual comemoravam discretamente, certos de que o desgaste público do ex-presidente os favorecia. Já aliados fiéis de Bolsonaro se reuniam em salas reservadas, discutindo estratégias de mobilização. Um deles, conhecido por sua veemência, declarou: "Não podemos deixá-lo sozinho. Se ele cair, o próximo pode ser qualquer um de nós." Em meio a esse cenário, o próprio Bolsonaro lembrava-se das conversas com sua família. Michele havia insistido para que mantivesse a serenidade, reforçando que sua postura diante das câmeras seria interpretada por milhões. Seus filhos, cada um à sua maneira, ofereciam apoio, mas também críticas veladas sobre escolhas do passado. Carregar a responsabilidade de pai e de líder ao mesmo tempo era um fardo que pesava sobre seus ombros. O tempo parecia arrastar-se. Dentro do plenário, advogados ainda faziam anotações rápidas,
Ministros consultavam papéis e assessores circulavam discretamente. O julgamento não se resolveria em poucas horas. Estava claro que se tratava de uma maratona, não de uma corrida curta. A certa altura, Bolsonaro ergueu os olhos e percebeu uma câmera focada em seu rosto. Respirou fundo e manteve a expressão séria, sabendo que qualquer gesto de impaciência seria explorado pelos adversários. Ele entendia que aquela não era apenas uma disputa jurídica, mas uma batalha de narrativas, onde imagem e discurso valiam tanto quanto fatos. O país assistia com expectativa. De norte a sul, famílias comentavam em mesas de almoço. Motoristas ouviam rádios lotados de análises e nas redes sociais a polarização se intensificava. O julgamento não estava apenas no Supremo. Ele se desdobrava em cada esquina do Brasil. As horas avançavam lentamente e a pressão parecia se acumular sobre cada pessoa presente no plenário. O ar-condicionado não era suficiente para dissipar a sensação de sufoco que pairava no ambiente. O julgamento havia ultrapassado o campo jurídico. Era um espetáculo nacional, acompanhado em tempo real por milhões de brasileiros. Os ministros discutiam pontos técnicos, mas suas falas eram interpretadas como recados políticos. Cada palavra se transformava em munição para debates nas redes sociais. Um comentarista de TV dizia em tom enfático: "É preciso compreender que este julgamento define muito mais do que a sorte de um ex-presidente. Ele define os limites entre justiça e vingança no Brasil." Nas ruas, os protestos cresciam. Em Brasília, caravanas de apoiadores lotavam a esplanada dos ministérios, muitos enrolados em bandeiras do Brasil, cantando hinos patrióticos. O cheiro de churrasquinho de rua se misturava ao som de buzinas e fogos de artifício. Do outro lado da praça, opositores exibiam faixas exigindo condenação. A polícia militar formava cordões de isolamento, tentando conter a tensão que ameaçava explodir a qualquer momento. Dentro do Supremo, Bolsonaro observava em silêncio. A cada pausa do julgamento, seus advogados se inclinavam para comentar estratégias. Um deles sussurrou: "Precisamos insistir na seletividade do processo. Mostre que há 2 pesos e 2 medidas." Ele apenas balançou a cabeça, como quem já conhecia de cor o roteiro da própria defesa. Naquele instante, o ministro mais combativo pediu a palavra. Sua fala ressoou firme. O país precisa compreender que ninguém está acima da lei, nem mesmo aqueles que ocuparam a mais alta cadeira do executivo. A declaração repercutiu imediatamente. O plenário reagiu em silêncio tenso, mas do lado de fora a multidão explodiu. Gritos de revolta se misturavam a aplausos. A imprensa correu para noticiar. Ministro reforça que Bolsonaro não está acima da lei. Bolsonaro sentiu o peso da frase. Sabia que aquilo cairia como um golpe simbólico contra sua imagem, mas por dentro resistia. Não sou eu o criminoso. Os verdadeiros ladrões continuam soltos, blindados por alianças e interesses. Eu fui o alvo escolhido. Enquanto isso, em uma casa simples no interior de Goiás, Dona Teresa, aposentada e viúva, assistia ao julgamento pela televisão. Ela murmurava sozinha: "Ele pode ter errado, mas não foi ladrão como os outros. Estão fazendo dele bode expiatório." Essa percepção, compartilhada por muitos brasileiros, era o combustível que mantinha a chama do apoio acesa. No Congresso, parlamentares seguiam de perto o desenrolar da sessão. Uns planejavam discursos inflamados, outros articulavam bastidores silenciosos. O julgamento mexia com cálculos eleitorais e interesses ocultos, lembrando a todos que política e justiça, no Brasil, raramente caminhavam separadas. O relógio marcava o fim da manhã. Ainda havia muito pela frente. E todos sabiam que cada fala, cada voto e cada gesto moldaria não apenas o destino de um homem, mas o rumo da própria nação. A tarde caiu sobre Brasília, mas o julgamento seguia firme, sem previsão de término. O plenário já estava iluminado pela luz artificial, e a tensão parecia ainda mais densa do que nas primeiras horas. Os ministros se revezavam em longos discursos, cada qual tentando deixar sua marca diante da opinião pública. Bolsonaro permanecia calado, os olhos fixos nos papéis à sua frente. Por fora, mostrava-se impassível. Por dentro, uma mistura de inquietação e raiva crescia a cada minuto. Recordava as acusações feitas contra ele, contrastando-as com os inúmeros escândalos de corrupção que haviam assolado o país nas últimas décadas.
Quantos daqueles que desviaram bilhões já foram tratados como eu estou sendo tratado agora? Refletia. Em determinado momento, um dos advogados da defesa pediu a palavra novamente. Seu tom era grave, mas sereno. Excelências, precisamos colocar em perspectiva este julgamento. Meu cliente está aqui respondendo por decisões políticas, enquanto os verdadeiros criminosos do Brasil, aqueles que esvaziaram hospitais, escolas e obras públicas, seguem livres e até aplaudidos em palanques. Isso não é justiça, é seletividade. O plenário permaneceu em silêncio após a fala. Alguns ministros evitaram demonstrar reação, mas os olhares trocados entre eles revelavam desconforto. A acusação se mexeu em seus assentos, preparando respostas. Do lado de fora, a multidão que acompanhava a transmissão em telões vibrou em aplausos, como se o advogado tivesse verbalizado o sentimento de milhares. Em São Paulo, no centro da cidade, uma roda de trabalhadores comentava enquanto assistia pela televisão em um bar lotado. Um homem de camisa suada disse em voz alta: "Eu não defendo político nenhum, mas é revoltante ver ladrão milionário solto e esse cara aqui sentado no banco dos réus." Uma mulher ao lado retrucou: "Ele não é vítima, não. Quem errou tem que pagar. O problema é que no Brasil só alguns pagam." Esse diálogo, repetido em diferentes regiões do país, mostrava como o julgamento estava dividido entre percepção de perseguição e exigência de justiça. De volta ao Supremo, um ministro mais jovem pediu a palavra, tentando apaziguar o tom. É importante que não percamos de vista o princípio da igualdade. Todos devem ser responsabilizados, e este julgamento não pode ser confundido com vingança. As palavras soaram equilibradas, mas Bolsonaro sabia que equilíbrio era algo raro naquele ambiente. Os interesses em jogo eram muito maiores do que a letra da lei. Para ele, era evidente que parte da corte buscava transformá-lo em exemplo, ainda que à custa da coerência. O tempo seguia lento. Assessores circulavam discretamente, trazendo copos d'água, papéis e mensagens. Jornalistas digitavam freneticamente, tentando antecipar a linha dos votos. Cada detalhe era amplificado. Cada gesto virava notícia. Ao cair da noite, o clima estava longe de se acalmar. Pelo contrário, havia a clara sensação de que o Brasil atravessava um divisor de águas. Para os apoiadores, aquele era o momento de resistir contra um sistema injusto. Para os críticos, era a chance de finalmente responsabilizar o ex-presidente. O julgamento, contudo, ainda estava longe do fim. A noite avançava sobre Brasília, e o plenário do Supremo permanecia cheio, iluminado por luzes que não deixavam espaço para sombras. A atmosfera estava carregada de formalidade e expectativa. Do lado de fora, a temperatura caía, mas os ânimos permaneciam inflamados. Manifestantes enrolados em bandeiras, segurando cartazes e batendo tambores, resistiam ao frio como se o destino da nação dependesse daquela vigília. No interior da corte, Bolsonaro observava a movimentação com um misto de resignação e firmeza. Já havia aprendido ao longo de sua vida que enfrentar batalhas exigia mais resistência psicológica do que força física. Seus olhos, contudo, denunciavam cansaço. Era um dia inteiro sob julgamento, exposto a acusações, olhares de reprovação e análises implacáveis transmitidas em cadeia nacional. Um ministro veterano pediu a palavra. Sua voz soou grave, ecoando pelas paredes. Este processo exige coragem. Não estamos julgando apenas um homem, mas o compromisso do país com a democracia. A frase reverberou como um martelo. Do lado de fora, opositores comemoraram, enquanto apoiadores reagiram com gritos de indignação. Democracia é condenar ladrão de verdade, berrava um manifestante com o rosto pintado de verde e amarelo. Os advogados de Bolsonaro se inclinaram sobre a mesa, cochichando entre si. Um deles murmurou: "Estão preparando o terreno. Querem construir narrativa para a opinião pública, não apenas para a lei." Bolsonaro respondeu em voz baixa: "Eu sei. Sempre foi assim." Enquanto isso, em uma sala de redação em São Paulo, jornalistas acompanhavam cada detalhe em telões. Manchetes eram escritas e reescritas em questão de minutos. Um editor, sem tirar os olhos da tela, comentou: "Não importa o resultado. Amanhã o país vai acordar ainda mais dividido." Nas redes sociais, a polarização atingia níveis explosivos. Hashtags de apoio e de crítica subiam simultaneamente aos assuntos mais comentados.
Vídeos curtos com trechos de discursos circulavam como pólvora, cada um editado de forma a reforçar a visão de quem compartilhava. O julgamento se transformava em espetáculo digital, multiplicado em milhares de telas. Dentro do plenário, a tensão atingia novo patamar quando a acusação pediu a palavra para rebater a defesa. O procurador falou pausadamente, escolhendo cada termo. O país não pode permitir que erros graves sejam relativizados. A lei deve ser aplicada igualmente, ainda que doa, ainda que cause rupturas. Bolsonaro fechou os olhos por um instante. Por dentro, sentia-se encurralado, não apenas pelas acusações, mas pela forma como a narrativa era conduzida. A sensação era de estar diante de um tribunal que carregava não apenas a toga, mas também a pressão de décadas de frustrações sociais acumuladas. Do lado de fora, uma senhora idosa segurava um cartaz escrito à mão. Ele não é santo, mas não é ladrão. Sua voz frágil se misturava ao coro de manifestantes que pediam justiça de maneiras opostas. A cena revelava a essência daquele momento. Um país dividido, incapaz de encontrar consenso. O julgamento seguia, e a noite prometia ser longa. As horas se estendiam como se o tempo tivesse desacelerado. O plenário do Supremo, iluminado e repleto de formalidade, parecia estar em outro universo, distante das ruas cheias de vozes, buzinas e bandeiras agitadas. O julgamento já não era apenas um processo jurídico. Transformara-se em símbolo de um país fragmentado, onde cada palavra dita era interpretada como vitória ou derrota por milhões de brasileiros. Bolsonaro mantinha a postura rígida, mas seu corpo denunciava o peso do cansaço. Passara o dia inteiro sob os olhares da nação, sem margem para deslizes. Em seu íntimo, a indignação queimava. Estou sentado aqui como se fosse um criminoso, enquanto os verdadeiros saqueadores continuam blindados pelo sistema. Essa reflexão, repetida inúmeras vezes, lhe dava forças para resistir em silêncio. Um dos ministros tomou a palavra, tentando adotar tom conciliador. Precisamos reconhecer que este processo gera fortes emoções. Mas a corte deve se guiar pela Constituição, não pelo clamor popular. A fala buscava equilíbrio, mas serviu apenas para reacender debates fora dali. Nas ruas, críticos gritavam que a Constituição estava sendo usada como escudo, enquanto apoiadores de Bolsonaro diziam que finalmente alguém falava em justiça de verdade. O barulho chegava até as portas do Supremo, onde policiais reforçavam a segurança diante do risco de confrontos. No plenário, advogados trocavam olhares nervosos. A cada frase, calculavam os próximos passos. Um deles anotou rapidamente em um papel e empurrou para Bolsonaro. O ex-presidente leu em silêncio e apenas respondeu com um aceno firme de cabeça. Ele sabia que ainda teria sua chance de falar, mas aguardava o momento certo. Enquanto isso, no Congresso, deputados e senadores acompanhavam atentos pelas televisões instaladas em seus gabinetes. Alguns sorriam discretamente, enxergando vantagem política no desgaste do ex-presidente. Outros, preocupados, temiam que uma condenação abrisse caminho para perseguições em cadeia. O julgamento era observado como um movimento de xadrez, onde cada peça poderia cair a qualquer instante. Nas redes sociais, o clima era de guerra. Perfis influentes publicavam recortes do julgamento, cada qual moldado para fortalecer narrativas próprias. Uns mostravam Bolsonaro impassível, exaltando sua postura firme diante da corte. Outros destacavam frases da acusação, apresentando-o como símbolo de impunidade a ser derrotado. O país inteiro consumia fragmentos de um mesmo evento, mas interpretava realidades distintas. Em sua mente, Bolsonaro lembrava das palavras de Michele, que o aconselhara a manter serenidade. Também pensava nos filhos que o apoiavam, mas cobravam estratégias políticas mais calculadas. A pressão familiar se somava ao peso institucional, transformando aquele julgamento em um campo de batalha pessoal. Do lado de fora, um jovem com um megafone gritava: "Condenação já! O Brasil precisa virar a página!" Do outro lado da praça, outro respondia: "Não vamos aceitar injustiça." É perseguição política. Essa troca de vozes simbolizava o país naquele momento, dividido, inflamado e incapaz de encontrar consenso. E no plenário, enquanto a madrugada se aproximava, a sensação era de que o desfecho ainda estava distante. A madrugada se aproximava,
mas o plenário permanecia lotado. A tensão já não era apenas visível. Era quase palpável. Os ministros, ainda firmes em suas cadeiras, demonstravam sinais discretos de cansaço. O julgamento se arrastava, e cada nova intervenção soava como mais uma peça adicionada ao quebra-cabeça de incertezas que dominava o país. Bolsonaro mantinha a compostura. Seu olhar fixo e silencioso contrastava com a turbulência dentro de si. Ele sabia que cada gesto seria interpretado, cada suspiro viraria pauta. Essa consciência o forçava a manter-se ereto, transmitindo firmeza, ainda que a exaustão lhe pesasse nos ombros. Um dos advogados da defesa levantou-se novamente, tentando recuperar espaço. Excelências, não podemos ignorar a realidade que o povo brasileiro enxerga. A corrupção que sangra este país continua viva e protegida. Não podemos condenar um homem por escolhas políticas, enquanto outros, responsáveis por desvios bilionários, caminham livres pelos corredores do poder. O argumento repercutiu. Parte da plateia se remexeu, e alguns ministros trocaram olhares discretos. Do lado de fora, apoiadores vibraram com a fala, gritando palavras de ordem. O som ecoava pela esplanada, misturado ao de tambores e buzinas. A acusação, em resposta, adotou tom firme. Este tribunal não pode ser palco de comparações. O que está em julgamento são atos concretos do acusado, não a história de outros políticos. As palavras caíram como lâminas afiadas. Bolsonaro respirou fundo, fechou os olhos por um instante e pensou. Eles não querem justiça, querem um troféu. Querem mostrar poder. Do lado de fora, a divisão se acirrava. Em uma avenida de Porto Alegre, um grupo acendia velas em silêncio, simbolizando a necessidade de justiça. Já em Belo Horizonte, motociclistas percorriam as ruas em carreata, buzinando e erguendo bandeiras em apoio ao ex-presidente. O Brasil vivia em paralelo. Duas narrativas, duas realidades, duas convicções opostas. Dentro do Supremo, a madrugada avançava com discursos que soavam como marteladas. O público presente já demonstrava sinais de exaustão, mas ninguém arredava o pé. Jornalistas cochichavam entre si, calculando a duração de cada fala para preparar suas matérias. Era evidente que o julgamento não terminaria tão cedo. Em meio a esse cenário, Bolsonaro voltou a lembrar do início de sua carreira política. Relembrou os anos de anonimato, os discursos inflamados no plenário da Câmara, quando poucos lhe davam atenção. Agora, ali, diante do Supremo, ele era o centro de todo o país. A trajetória que o trouxera até aquele momento parecia lhe cobrar um preço alto, mas ele não se arrependia. Nas redes sociais, memes circulavam em paralelo às análises sérias. Enquanto uns ridicularizavam a cena, outros compartilhavam mensagens emocionadas de apoio. O julgamento se tornara não apenas histórico, mas também espetáculo, consumido em tempo real como se fosse um programa de televisão. No plenário, entretanto, não havia espetáculo para Bolsonaro. Havia apenas o peso da espera, que a madrugada prometia ser ainda mais longa. O relógio já ultrapassava a meia-noite, quando o julgamento entrou em uma nova etapa. O cansaço era visível, mas ninguém ousava relaxar. Cada fala, cada pausa e cada gesto carregavam um peso simbólico. O país parecia suspenso no ar, aguardando um desfecho que ainda não vinha. Bolsonaro, imóvel, sentia o tempo arrastar-se como nunca. A rigidez de sua postura escondia a fadiga que latejava em seus músculos. Ele sabia que não podia demonstrar fraqueza. Os adversários aguardavam qualquer sinal para usá-lo como prova de derrota moral. Mantinha-se em silêncio, mas sua mente era um turbilhão. Transformaram-me em inimigo público, mas ignoram os verdadeiros saqueadores, repetia a si mesmo. Um dos ministros pediu a palavra, e sua voz ecoou grave. A sociedade brasileira exige respostas. Este julgamento não pode ser reduzido a disputas políticas, mas precisa ser compreendido como um marco no combate a excessos de poder. O plenário silenciou. A fala foi rapidamente transmitida pelas redes, editada em trechos curtos que viralizaram em questão de minutos. Para uns, era um recado de condenação iminente. Para outros, apenas mais uma demonstração de parcialidade. Do lado de fora, a multidão resistia ao frio da madrugada. Fogos de artifício iluminavam o céu, enquanto cânticos patrióticos ecoavam em coro. Do outro lado da praça, opositores mantinham faixas erguidas e gritavam palavras de ordem. O clima era de confronto,
contido apenas pela barreira policial que separava os dois grupos. Enquanto isso, no plenário, a defesa solicitou uma pausa curta. O pedido foi aceito, e Bolsonaro aproveitou os minutos para conversar discretamente com seus advogados. Eles já vieram com o discurso pronto, disse um dos defensores. Estão ignorando todo o contexto, acrescentou outro. Bolsonaro apenas balançou a cabeça, refletindo em silêncio. Estava acostumado a lutar em desvantagem, mas a sensação de isolamento pesava. No interior de casas simples, em cidades pequenas, brasileiros acompanhavam tudo pela TV. Uma família reunida no interior do Paraná discutia acaloradamente. Isso é perseguição, dizia o pai, batendo na mesa. Pai, ele também errou, respondeu a filha sem baixar o tom. A discussão familiar refletia em escala reduzida a divisão nacional. Nas redes sociais, influenciadores se revezavam em transmissões ao vivo. Alguns exaltavam Bolsonaro como vítima de uma máquina injusta. Outros o retratavam como culpado inescapável. O país não só assistia ao julgamento, mas também o reescrevia em tempo real, cada um conforme suas convicções. Dentro do Supremo, o clima era de Guerra Fria. Ministros evitavam trocar olhares diretos, mas todos sabiam que os votos já estavam praticamente definidos. Ainda assim, a formalidade exigia longos discursos, justificativas elaboradas e retóricas grandiosas. Bolsonaro ergueu os olhos para o crucifixo discreto no alto da parede. Em silêncio pediu forças. Sabia que a madrugada ainda não traria respostas, mas também sabia que seu destino, naquele tribunal, ecoaria para além de sua própria história. O amanhecer finalmente se aproximava em Brasília. Mas dentro do Supremo, o tempo parecia suspenso. O julgamento atravessara a madrugada, e a fadiga estampava os rostos de todos. Jornalistas bocejavam discretamente, ministros esfregavam os olhos e até os seguranças demonstravam cansaço. Ainda assim, ninguém ousava abandonar seus postos. O país aguardava. Bolsonaro, imóvel em sua cadeira, sentia o peso das horas acumuladas. Seu corpo clamava por descanso, mas sua mente permanecia alerta. Ele sabia que estava diante de um dos momentos mais decisivos de sua vida. Não se tratava apenas de sua imagem pessoal, mas do legado que deixaria para milhões de brasileiros que viam nele uma referência. Um dos ministros iniciou seu voto, e o silêncio tomou conta do plenário. Sua voz pausada e solene reverberava como sentença antecipada. O processo que analisamos não se limita a avaliar condutas individuais. Representa, sobretudo, o compromisso desta corte em demonstrar que ninguém está imune à lei. A declaração foi recebida com reações imediatas nas ruas. Oposição comemorava como vitória, enquanto apoiadores gritavam em fúria contra o que consideravam injustiça. Bandeiras tremulavam, buzinas ecoavam, e o clima de confronto crescia a cada minuto. Bolsonaro ouvia em silêncio. Por dentro, um misto de indignação e resignação se formava. Recordava sua trajetória. Os anos no exército, a longa carreira parlamentar, a vitória eleitoral inesperada, os momentos de glória e de turbulência. Agora tudo parecia convergir para aquele instante, como se sua vida tivesse sido escrita para culminar diante daquela banca de julgadores. Ao longo da sessão, outros votos foram apresentados. Alguns reforçavam as acusações com argumentos técnicos, outros buscavam demonstrar equilíbrio e isenção. Ainda assim, a tendência começava a se desenhar. Era impossível ignorar que a balança se inclinava contra ele. Do lado de fora, a divisão chegava ao limite. Policiais tiveram de intervir para separar manifestantes, evitando que a madrugada terminasse em violência. Enquanto uns choravam em defesa do ex-presidente, outros celebravam como se estivessem presenciando um acerto histórico de contas. O país parecia um espelho quebrado, refletindo fragmentos inconciliáveis da mesma realidade. No plenário, Bolsonaro fechou os olhos por um instante. Pensou na família, nos filhos, em Michele. Pensou nos milhões que naquele exato momento estavam em oração por ele, pedindo forças, pedindo justiça. Sentiu um aperto no peito, mas também uma chama de resistência. Podem tentar me derrubar, mas não vão apagar minha história, murmurou para si mesmo. O julgamento se aproximava do fim, mas o desfecho ainda não fora anunciado. Restavam votos a serem dados, discursos a serem feitos. Porém, a sensação coletiva era de que, qualquer que fosse o resultado, o Brasil não sairia ileso.
A sentença não encerraria o debate, apenas abriria uma nova fase de conflitos, narrativas e disputas. E assim, enquanto o sol despontava tímido no horizonte da capital, o país seguia dividido. Para uns, Bolsonaro era um criminoso, para outros, um perseguido político, para todos, uma certeza: a história ainda está